no verão de 1962. Em meio às majestosas montanhas do Chile, a seleção mexicana encantou fãs do mundo todo ao escrever um conto de fadas. Com uma geração de jogadores talentosos e um estilo defensivo sólido, porém explosivo, conquistou sua primeira vitória histórica em Copas do Mundo contra a poderosa seleção da Tchecoslováquia. Foi mais do que uma simples vitória. Foi a prova de que uma nação apaixonada por futebol almejava o cenário mundial, tornando-se parte inesquecível da memória de uma geração de amantes do futebol na região da CONCACAF. Mas por trás daqueles momentos gloriosos, havia indivíduos com seus próprios destinos únicos. 64 anos se passaram, e o tempo deixou marcas diferentes em suas vidas. Alguns continuaram a alcançar grandes feitos, outros escolheram um caminho mais tranquilo e outros ainda encontraram um fim trágico. Junte-se a nós enquanto revisitamos as vidas marcantes de 13 heróis que personificaram o espírito da geração de ouro do México. Antônio Carbajal era mais do que apenas um goleiro, era uma lenda. Uma alma imortal no gol. Aos 33 anos, apelidado de La Tota, ele disputou sua quarta Copa do Mundo com a compostura e a liderança de um grande capitão. Com suas mãos mágicas e domínio magistral da defesa, deixou uma marca indelével na histórica vitória contra a Tchecoslováquia. A atuação de Carbajal naquele ano foi um testemunho da resiliência e da coragem de um goleiro que sempre considerou a rede a honra de sua nação. Após o sucesso no Chile, a carreira de Carbajal continuou a florescer, tornando-se o primeiro jogador da história a participar de 5 Copas do Mundo. Ao longo de sua vida, manteve-se profundamente ligado a León, recusando ofertas da Europa para permanecer e desenvolver o futebol em sua terra natal. Fora de campo, era um homem de grande compaixão. Após se aposentar, não buscou a riqueza, mas dedicou metade de sua vida à administração de um centro de reabilitação para jovens, usando o futebol como remédio para almas perdidas. Viveu uma vida simples, considerando sua família e o trabalho beneficente seus maiores bens. De forma notável, a imagem de um goleiro em campo refletia estranhamente sua vida real. Dedicou-se à proteção de valores humanitários e ao acolhimento dos vulneráveis. No entanto, essa jornada gloriosa e comovente chegou ao fim. Em 9 de maio de 2023, Antônio Carbajal faleceu aos 93 anos devido a complicações da idade avançada. Sua morte deixou um enorme vazio nos corações dos fãs, mas o legado de um goleiro pentacampeão mundial e de um coração generoso será para sempre uma história de vida inspiradora para as futuras gerações. Pedro Nájera, apelidado de Siete Pulmones, 7 pulmões, foi um símbolo de dedicação na seleção mexicana de 1962. Aos 33 anos, com sua resistência incansável e espírito guerreiro, ele dominou o campo chileno, protegendo e conectando o jogo da equipe. A atuação de Pedro naquele ano foi uma prova da força física e da determinação férrea do povo mexicano. Após o sucesso na Copa do Mundo de 1962, ele dedicou toda a sua vida ao Club América, tornando-se um símbolo de lealdade inabalável ao jogar por apenas um clube durante toda a sua carreira. Fora de campo, Nájera era um homem humilde e discreto, sempre atuando em prol da comunidade. Passou seus anos de aposentadoria trabalhando na gestão de clubes de futebol e participando de atividades beneficentes em sua cidade natal. Levou uma vida simples, equilibrando a glória do passado com a paz do presente. A imagem de um herói silencioso em campo parecia permear sua vida, conquistando o respeito de todos por seu caráter nobre. No entanto, essa árdua jornada chegou ao fim. Em 22 de agosto de 2020, Pedro Nájera faleceu aos 91 anos. Sua morte é uma grande perda, mas o espírito do homem de 7 pulmões será para sempre uma inspiração para as gerações mais jovens de jogadores, no que diz respeito à perseverança e à lealdade. Salvador Reyes era a estrela mais brilhante, a alma do ataque mexicano aos 25 anos. Com seu drible deslumbrante, visão tática aguçada e temível faro de gol, ele era um terror para todas as defesas daquele grupo da morte. Sua assistência primorosa desempenhou um papel fundamental no primeiro gol contra a Tchecoslováquia, consolidando seu status como um dos maiores atacantes da história do futebol mexicano.
Após sua glória no Chile, a carreira de Chava Reyes se entrelaçou com a era de ouro do campeoníssimo do Chivas Guadalajara, onde conquistou 7 campeonatos nacionais e se tornou o maior artilheiro do clube em mais de meio século. A vida pessoal de Reyes é uma ode à lealdade e à paixão inabaláveis. Ele viveu uma vida exemplar com sua família e sempre se dedicou ao desenvolvimento do futebol juvenil. Mesmo aos 71 anos, realizou um ato inédito ao assinar um contrato simbólico e jogar 50 segundos em campo pelo Chivas para demonstrar sua gratidão aos torcedores. O que nos faz refletir é que o espírito de um matador em campo contrastava completamente com o de um homem gentil e afável fora dele. Ele era um herói para as multidões, mas encontrava felicidade nas coisas mais simples. No entanto, essa jornada inspiradora teve que chegar ao fim. Em 29 de dezembro de 2012, Salvador Reyes faleceu aos 76 anos após uma valente batalha contra o câncer de cólon. Sua morte trouxe lágrimas aos olhos de milhões de torcedores do Chivas, mas a imagem de um radiante Chava com a bola redonda permanecerá para sempre imortal no panteão das lendas mexicanas. Jesús del Muro era um lateral talentoso e inteligente aos 24 anos. Com suas interceptações precisas e apoio ofensivo impecável, tornou-se um pilar insubstituível da defesa. Sua atuação na Copa do Mundo de 1962, no Chile, demonstrou a notável maturidade e o caráter inabalável de um jovem jogador prestes a se tornar um craque mundial. Após sua glória no Chile, a carreira de Del Muro prosseguiu com várias Copas do Mundo, e ele se tornou uma lenda jogando por Atlas e Cruz Azul. Fora de campo, era um devoto seguidor da disciplina e da perfeição. Depois de se aposentar, dedicou-se ao treinamento e fez contribuições significativas para o futebol juvenil em seu país. Levou uma vida tranquila, dedicando-se à família, e sempre foi conhecido como um mentor dedicado e virtuoso. A imagem de um zagueiro calmo em campo parece refletir com precisão sua postura digna no dia a dia, sempre um apoio sólido para seus colegas e alunos. No entanto, essa jornada tumultuada chegou ao fim. Em 3 de outubro de 2022, Jesús del Muro faleceu aos 84 anos. Sua morte deixou uma profunda tristeza na geração de torcedores que testemunhou seu ritmo alucinante, encerrando a vida de um fiel guardião do futebol mexicano. No torneio de 1962, Ignacio Jáuregui era um lateral direito promissor e versátil, com apenas 23 anos. Com interceptações inteligentes e uma apurada percepção situacional, ele deixou uma marca indelével na sólida defesa mexicana. A atuação de El Gallo naquele ano foi o trampolim perfeito para uma brilhante carreira que viria a seguir. Após a Copa do Mundo de 1962 no Chile, a carreira de Jáuregui ficou intimamente ligada ao Monterrey FC, onde se tornou uma lenda viva, posteriormente um brilhante treinador. Ele era conhecido por sua filosofia de futebol moderna, sempre buscando inovação em seus métodos de treinamento. Fora de campo, Jáuregui era um visionário, ativamente envolvido no desenvolvimento do futebol no norte do México e um empresário de sucesso. Ele viveu uma vida vibrante, sempre equilibrando uma exigente carreira de treinador com uma vida familiar feliz. Seu espírito guerreiro em campo o ajudou a superar os altos e baixos de sua turbulenta carreira como treinador. Hoje, aos 87 anos, Ignacio Jáuregui ainda vive uma vida tranquila e plena. Embora não esteja mais diretamente envolvido com o futebol, ele continua sendo uma figura de grande influência, sempre dedicando tempo para compartilhar sua experiência e inspirar paixão na nova geração de jogadores. José Villegas, também conhecido como El Jamaicón, era um lateral esquerdo brilhante aos 27 anos. Era renomado por suas habilidades defensivas impenetráveis e resistência extraordinária, muitas vezes frustrando até mesmo os melhores jogadores do mundo. Sua atuação no Chile em 1962 é um testemunho do espírito de luta inabalável e da dedicação de um herói silencioso na defesa. No entanto, a vida de Villegas está intrinsecamente ligada a uma peculiar anedota conhecida como Síndrome de Jamaicán. Um termo que se refere à intensa saudade de casa que faz com que os jogadores mexicanos tenham um desempenho abaixo do esperado quando jogam longe de casa.
Fora de campo, ele era um homem extremamente simples, que amava a vida rural e as tradições mexicanas mais do que o brilho e o glamour dos gramados. Após se aposentar, escolheu um caminho tranquilo, recolhendo-se ao anonimato para desfrutar a vida com sua família e velhos amigos em sua cidade natal. O contraste entre um zagueiro implacável em campo e uma alma sensível e vulnerável, atormentada pela saudade de casa fora dele, é o que sempre faz as pessoas refletirem sobre ele. No entanto, essa jornada tumultuosa chegou ao fim. Em 24 de dezembro de 2021, José Villegas faleceu aos 87 anos. Sua morte na véspera de Natal deixou uma profunda tristeza, encerrando a história de um zagueiro lendário que sempre ansiou pelo calor de sua terra natal mais do que por qualquer outra glória. Alfredo del Águila foi quem escreveu um novo capítulo na história do México na Copa do Mundo de 1962, no Chile, aos 27 anos, quando marcou o primeiro gol na histórica vitória contra a Tchecoslováquia. Com seus reflexos rápidos, posicionamento inteligente e finalização precisa, ele deixou uma marca indelével nos corações dos torcedores. A atuação de Alfredo naquele ano personificou o intenso desejo de vitória de uma geração de jogadores no auge de suas carreiras. Após o sucesso no torneio, sua carreira continuou a florescer no Club América e, posteriormente, no Toluca, conquistando inúmeros títulos individuais e coletivos de prestígio. Fora de campo, Del Águila era um homem reservado, que levava uma vida respeitável e era dedicado à família. Sempre manteve uma postura digna e uma filosofia de vida otimista, considerando o futebol sua paixão, mas sem deixar que os holofotes ofuscassem seus valores morais. Após se aposentar, dedicou-se aos negócios e a hobbies pessoais, vivendo uma vida tranquila longe dos holofotes da mídia. No entanto, essa jornada gloriosa chegou ao fim. Em 26 de julho de 2018, Alfredo del Águila faleceu aos 83 anos. Sua morte deixou um enorme vazio, mas seu gol histórico no Chile permanecerá para sempre parte inseparável do futebol mexicano. Um legado de um momento que mudou o destino de uma nação futebolística. Héctor Hernández, conhecido pelo apelido de El Chale, era um verdadeiro matador na área do México naquele ano, aos 26 anos. Com sua temível capacidade de marcar gols e suas famosas cabeçadas, ele marcou o pênalti decisivo na vitória por 3-1 contra a Tchecoslováquia. A atuação de Héctor no Chile foi uma combinação perfeita de calma e habilidade de alto nível para marcar gols. Após o sucesso neste torneio, a carreira de Hernández continuou a florescer no Chivas, onde ele e Salvador Reyes formaram uma das duplas de ataque mais formidáveis da história do clube. Fora de campo, era um homem sério e disciplinado, com um profundo amor pelo futebol. Depois de se aposentar, tornou-se treinador e obteve considerável sucesso com clubes nacionais. Sempre foi conhecido por sua franqueza, integridade e compromisso inabalável em proteger os direitos de seus jogadores. Parece que a imagem de um assassino a sangue frio, em campo, refletia estranhamente sua vida pessoal, já que ele se manteve decisivo em todos os momentos cruciais. No entanto, essa jornada gloriosa chegou a um fim trágico. Em 15 de junho de 1984, Héctor Hernández faleceu aos 48 anos em um terrível acidente de ônibus a caminho do treino. Sua morte deixou um enorme vazio e uma dor imensurável nos corações de seus fãs. Um triste fim para uma brilhante carreira como jogador. No torneio de 1962, Isidoro Dias era um ponta temido aos 24 anos. Com sua velocidade estonteante e cruzamentos precisos, ele marcou o segundo gol contra a Tchecoslováquia, selando a vitória histórica do México. A brilhante atuação de Isidoro naquele ano não apenas exibiu sua técnica magistral, mas também demonstrou um espírito de luta feroz e incansável. Após a Copa do Mundo de 1962, a carreira de Dias continuou a ascender no Chivas Guadalajara, onde conquistou inúmeros títulos e se tornou peça fundamental do campeonísimo, a seleção nacional. A vida pessoal de Dias foi uma longa jornada intimamente ligada à sua cidade natal, Jalisco.
Após se aposentar dos gramados, optou por um caminho mais tranquilo, dedicando-se aos negócios e a atividades filantrópicas, como o apoio a crianças carentes para que pudessem praticar futebol. Era uma pessoa alegre, com uma filosofia de vida otimista e sempre manteve estreita relação com seus ex-companheiros de equipe. A imagem de um guerreiro dinâmico em campo parece refletir com precisão seus incansáveis esforços na vida real para construir uma vida próspera para sua família. Hoje, aos 87 anos, Isidoro Dias ainda desfruta de uma vida tranquila com seus filhos e netos no México. Embora não esteja mais no auge de sua forma, a chama da paixão dentro dele ainda arde intensamente. E cada passo que deu no campo chileno anos atrás continua a inspirar a nova geração de jogadores em sua terra natal. Naquela equipe, Guillermo Sepúlveda era um símbolo de ferocidade e espírito indomável aos 27 anos. Com seu estilo de jogo aguerrido, por vezes agressivo, na defesa do gol, ele era uma verdadeira rocha que fazia qualquer atacante adversário hesitar. A atuação de Sepúlveda no Chile exemplificou brilhantemente o espírito tigre do futebol mexicano. Após o sucesso na Copa do Mundo de 1962, sua carreira continuou entrelaçada com os anos de domínio do Chivas Guadalajara. Fora de campo, Sepúlveda era um homem franco, de temperamento forte, mas extremamente honrado. Era famoso por atirar sua camisa em direção ao banco do time adversário para demonstrar o orgulho de sua equipe. Após se aposentar, dedicou-se a projetos empresariais e de desenvolvimento esportivo comunitário. Viveu uma vida tão intensa quanto suas arrancadas em campo, sempre defendendo aquilo em que acreditava ser certo. Sua carreira e sua vida são uma história épica de orgulho e autoestima de um verdadeiro jogador de futebol mexicano. No entanto, essa jornada intensa teve que chegar ao fim. Em 19 de maio de 2021, Guillermo Sepúlveda faleceu aos 86 anos. Sua morte representa a perda de uma grande personalidade, deixando um legado de espírito de luta indomável que será para sempre lembrado na história do futebol nacional. Raul Cárdenas é a rocha mais sólida da defesa. Aos 33 anos, com sua vasta experiência, ele não é apenas um excelente marcador, mas também um mestre na coordenação do jogo desde a defesa. A atuação segura de Cárdenas no Chile demonstrou sua compostura e genialidade na leitura de jogo, ajudando o México a resistir à pressão das melhores seleções do mundo. Após o sucesso nesta Copa do Mundo, a carreira de Cárdenas entrou em um capítulo ainda mais brilhante no banco de reservas. Ele se tornou o maior estrategista da história do Cruz Azul, levando o time a 5 campeonatos nacionais e conduzindo o México às quartas de final da Copa do Mundo de 1970. Fora de campo, Cárdenas era um intelectual do futebol, um homem disciplinado que sempre defendeu a filosofia da precisão. Dedicou grande parte do seu tempo ao estudo de táticas e ao equilíbrio entre a glória de um campeão e uma vida familiar feliz. Parece que a imagem de um marcador em campo se enraizou em sua vida, transformando-o em um técnico brilhante que sempre soube controlar as variáveis do destino. No entanto, essa jornada intelectual teve que chegar ao fim. Em 25 de março de 2016, Raul Cárdenas faleceu aos 87 anos em Cuernavaca. Sua morte é uma perda irreparável para o futebol mexicano, deixando um legado de ideias táticas inovadoras e uma vida dedicada ao treinamento. Jaime Gomes é um dos goleiros lendários do México. Apesar de ter sido reserva de Carvajal no Chile em 1962, aos 32 anos, sua influência na equipe foi imensa. Ele possuía reflexos incrivelmente rápidos e uma personalidade forte, sempre oferecendo um sólido apoio moral aos seus companheiros no vestiário. A carreira de Gomes atingiu o auge no Chivas Guadalajara, onde conquistou 6 campeonatos nacionais e se tornou um ícone do clube. Ele é famoso pela anedota de estar sentado no gol lendo um jornal enquanto seu time dominava completamente o adversário. Uma prova de sua confiança e personalidade únicas. Fora de campo, era franco, direto e sempre apaixonado pelo futebol. Após se aposentar, dedicou-se a treinar goleiros e escrever livros sobre a história do futebol.
Viveu uma vida vibrante e cheia de experiências, sendo sempre amado pelos torcedores por sua sinceridade. Sua carreira e sua vida são a prova de que não é preciso estar sempre sob os holofotes para se tornar uma lenda. No entanto, essa jornada extraordinária chegou ao fim. Em 4 de maio de 2008, Jaime Gomes faleceu aos 78 anos, vítima de câncer pancreático. Sua morte deixou uma dor imensurável, encerrando a trajetória de um dos goleiros mais singulares e carismáticos da história do futebol mexicano. Antonio Hasso, conhecido pelo apelido de El Güero, foi um atacante astuto e preciso do México na Copa do Mundo de 1962, no Chile, aos 27 anos. Com seu posicionamento inteligente e impecável trabalho em equipe, ele foi uma peça fundamental no ataque explosivo do México durante a histórica vitória da seleção. Após a Copa do Mundo de 1962, a carreira de Jasso continuou a florescer no Clube América e no Pachuca. Fora de campo, ele era um homem quieto e humilde que viveu uma vida simples após a aposentadoria. Não seguiu carreira como treinador ou dirigente de futebol, concentrando-se em um pequeno negócio e dedicando todo o seu tempo à família. Valorizava a espiritualidade, encontrando alegria em reencontrar velhos amigos e compartilhar memórias daquele verão chileno. A imagem de um jogador dedicado em campo parecia ter se enraizado em sua vida, um homem que silenciosamente se esforçava para construir sua própria felicidade sem buscar a aclamação da multidão. Contudo, essa jornada tranquila chegou ao fim. Em 26 de junho de 2002, Antônio Jasso faleceu aos 67 anos. Sua morte levou consigo parte da memória daquela geração de ouro, deixando para trás uma história de vida inspiradora sobre dedicação silenciosa e o valor da felicidade simples.